Está começando mais um episódio do SBcast, o podcast de Santa Branca para o mundo, no oferecimento de Imóveis Lemix, Adesivarte, Comunicação Visual e Padaria e Confeitaria Sol Nascente. O negócio é o seguinte, Alexandre. O negócio é o seguinte, que hoje teve até panetone, que a Bruna veio. Pois é. Aí tiveram que mandar até panetone para nós, uma delícia de panetone, inclusive. Panetone, esfirra. Esfirra, hoje tá Que uma delícia. necessidade. Que Até chique. stories, coisa de Natal, né? É, Fez até pois um é. stories. E mais uma vez agradecendo ao Cláudio, agradecendo o Alexandre, agradecendo também ao Roberto, a toda a equipe lá. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas que trabalham lá. Com certeza. Mas um carinho que eles trabalham. O Claudemir, hoje eu fui lá de manhã para comprar pão. Não tinha onde parar lá, rapaz. Rapaz, tá bombando a padaria, A hein? rua estava fechada, pra você ter uma Olha ideia. só, que Eu falei, bênção. gente, o que tá acontecendo aqui? O Alexandre virou para mim, nós reservamos aqui para uma festa aí de um pessoal, metade do salão ficou para os convidados. Olha só. Falei, que coisa boa, né? Boa. Fiz disso aí, parabéns. Legal, ó, que legal. Eles merecem De mais de 20 anos. né? mais de 20 anos, Quase né? 30. Eles estão velhinhos já também, né? Com certeza. Bem velhinho, né? Mas, ó, só para não esquecer, hoje aqui é uma caneca também do pessoal do Pedal SB. Hoje eu tô Com abrindo uma certeza. exceção, não tô usando a nossa caneca do SBcast. Pessoal do Pedal SB, que foram nossos últimos entrevistados. Um grande abraço pro Gilmar e pro Rodrigo. Aliás, o Gilmar me encontrou ontem, que fui lá comprar bananinha lá No Ademir, no Ademir. nosso Um convidado. abraço para todo o Ademir, para a Edna aí. E o Gilmar tava lá, ele veio me agradecer, disse que a repercussão tá muito boa da entrevista dele. Olha só que legal. Ficaram muito felizes, assim. Bom. Diz que tem gente que tá sacaneando ele, que ele não para quieto na cadeira. Mas é seu estilo, né? É, Então, ele tá muito feliz, ele e o Rodrigo, que realmente bom. tá alcançando uma galera para conhecer o que é legal, né? pedalar na cidade e tudo mais. Isso é bem bacana. Assim. Muito bom. Parabéns para os meninos aí, que eles continuem aí incentivando o esporte, incentivando o pedal. Trazendo medalhas, troféus para Santa Branca. Vem a medalha de ouro. Pois é. Segundo lugar esse ano não, hein? É primeiro. Não queremos mais segundo lugar. Vamos lá. E os recados? Recados do coração. Recadinhos do coração. Com Tá certeza. acabando dezembro já, Claudemir. Está acabando dezembro, primeiro ano do SBcast. Nós estamos chegando ao 20º episódio. Olha só que maravilha. Quem diria? Quem diria, hein, Alexandre? Sim. Começou lá atrás. Olha só que legal. Nossa, eu não imaginava que ia chegar em 20 episódios, não. Que era uma brincadeira, né? Que era uma brincadeira legal. Mas, Passamos pelo Natal, né? E daqui a pouquinho, dia 24 24 de janeiro, tem o Bloco do Doutor. Bloco do Doutor, a Abadá tá sendo vendido já, tá um sucesso. Com certeza. Vai ter um esquenta do bloco aí, se você estiver ligado nas redes sociais lá. Ah, é? No Instagram Essa eu não do sabia, hein? Doutor, vai ter um esquenta aí que tá Olha, que programado entre o Natal e o Ano Novo aí, vai ter um esquenta. Olha só. Então, fiquem espertos aí, quem for do grupo lá já vai ter uma bagunça em algum lugar, não posso dizer. É segredo, né? inédito. Mas daqui a pouquinho vai ter um barulho desse. Então, Muito quem não bom. comprou o Abadá, já se movimenta, vai lá na KM Store, né? KM Store. Ou faz contato direto no Instagram lá do Bloco do Doutor. Isso. E pergunta lá como é que faz para depositar, comprar, tudo mais. Porque principalmente as meninas que tem que customizar o Abadá, que não vai... As meninas são fogo, né, Bruna? Não vão Sim. com o Abadá simples, né? Não, Tem não vai. Tem que ter. no Tem que Abadá. ter um adereço. Tem que ter um adereço, né? Legal. E aí não deixe para a última hora, porque as costureiras de Santa Branca ficam doidas, que vai 200 abadá de uma vez para fazer. Pois é, que legal. Então, a gente vai deixar o arroba aqui também do Dr. Diego, né? Que é o idealizador desse pré-carnaval do Bloco do Doutor. E a gente, se der, a gente vai estar lá nesse esquenta. Se duvidar, a gente vai estar lá. No pré-carnaval, a gente vai estar lá. Com certeza. No esquenta, eu não No sei. esquenta, eu não sei. Ele é arroz de festa, ele me faz essas coisas. Assim, eu até nem vou tanto. Mas aí ele acaba me instigando lá, eu acabo indo em todos esses movimentos. Tem que Olha prestigiar. Então, a gente tem que ir. Mas falando em verão, tem mais coisa de verão. Tem novidades no SBcast no ano que vem. Se Deus quiser, em 2026 a gente vai estar aqui firmes e fortes, né? 2 projetos novos. 2 projetos novos. O SBcast de verão, né? A gente não vai dar um spoiler por enquanto. Vamos esperar um pouquinho. Já vou comprar meu óculos de sol lá. Ó. Bruna tem óculos de sol. Vou comprar um óculos de sol lá com ela. Pois é. Para fazer um esquema aqui já de... Vamos ficar chique. E também nós vamos ter o SBcast Conexão,
Como é que esse SBcast Conexão, Claudemir? Então, o SBcast ele surgiu também com essa ideia, né, de incentivar os empreendedores da cidade, né? Então, esse SBcast Conexão vai até esses empreendedores, a gente faz uma gravação com eles falando do negócios. Então, logo logo a gente vai ter aí os primeiros episódios aí rodando na cidade. Então seria apresentar o empreendedor e o negócio que ele trabalha na cidade. Isso, exatamente. Mais focado no negócio, no empreendimento da pessoa. Bem bacana. Legal. E aí tem até uns que já estão aí para... Já tá engatilhado. Já tá engatilhado. Então vai vir com tudo aí. Legal. Bom, fazendo agora aquela apresentação, né? Que nós aprendemos há um tempo atrás que a gente não deve se apresentar apenas eu sou fulano e tal, tem que descrever. Então, meu nome é Alexandre. Eu tô com uma camisa branca, que a gente adotou agora a camisa branca, a preta ficou lá pro inverno, uma calça jeans, um tênis branco, tenho uma tatuagem no braço esquerdo, tomei grisalho, não tenho barba e os óculos. Muito bem. Sou mais alto que o Claudemir. Mais alto. Muito mais alto. E mais velho também. Isso aí eu não posso deixar de falar. Bem, eu sou o Claudemir Santana, eu tô de tênis preto não, branco hoje, uma calça clara, a camisa de uniforme do SBcast branca, com as montanhas aqui de Santa Branca, no logo do SBcast. Uso óculos, barba, cabelo um pouco grisalho, né? Grisalho. Não, também. A barba também. A barba também. A gente vai colocar um filtro nesse vídeo aí pra escurecer um pouco. E é isso aí. E é muito mais novo do que eu. Muito mais novo que ele, uns Muitos meses. mais novo que eu. Bom, Vamos lá. galera à parte, já agradecemos, já demos todos os recadinhos do coração. Agora temos que apresentar a nossa convidada, que a gente fez um suspense no Instagram, quem era a nossa convidada. Hoje a gente trouxe aqui, depois de uma insistência danada em agenda e tudo mais, porque final de ano essa moça já trabalha o ano inteiro, né? Agora, final de ano, então, ela aproveita para trabalhar mais ainda. Então, hoje a gente está com uma empreendedora da cidade, criadora da loja chamada Menina Bonita, um espaço que vai muito além da moda, que é acolhimento, fé e história de vida. Então, Bruna, seja muito bem-vinda ao SBcast. Obrigada. Um prazer estar aqui. Legal. Que bom. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta logo para você, então, Bruna. A Bruna, eu quero que você desenvolva isso, não vou nem dar spoiler de resposta, nem induzir, mas como é que foi sua infância, Bruna? Que tipo de menino você era e de onde veio essa sua vontade de empreender? Já vou falar, porque Bruna empreendedora já é meio que sinônimo, né? Então me conte um pouquinho da história da Bruna menina. Então, na barriga da minha mãe eu já estava no comércio. Olha só. Não tinha como não ser comerciante, né? Mas eu lembro que meus pais tinham uma casa de ração, né? E aí a gente cresceu. Na verdade, era eu primeiro, né? Tinha só eu. Crescemos ali na casa de ração, ficava um pouco com a minha avó. E a casa da minha avó era cheia de netaiada. Então a gente brincava bastante, se divertia bastante. Mas, alguns momentos eu estava no comércio. Então, cresci ali lidando com o povo, né? E, assim, criando amor por aquilo, né? De aprender, né? Como vender desde pequenininha. Porque quando você é filho de comerciante, desde pequenininho você já tá lá. Pega a sacola. Dá o troco, pega a moeda, faz isso, faz aquilo, né? E assim foi a minha infância. Ali no comércio e também passando um pouco de tempo com a minha avó também. Foi assim. Tinha o vai no banco também? Vai no banco. Não tinha. Naquela época era mais difícil, né? Não tinha muito aquele vai no banco, não. Era mais meu pai que fazia essa parte. Eu ficava mais ali. Gostava de comer o girassol, né? Aquela carninha que tem dentro do girassol. Nossa, a minha mãe brigava comigo, porque quando ia vender o girassol só tava a casca, não tinha mais nada. Era assim, ficava ali, brincava, fazia arte. Era desse jeito. Que legal. Que legal. Muito bom, Bruna. Desde cedo, né? Você já, como você já disse, já estava envolvida no comércio, né? Sim. Vendia lingerie, joias, fazia uma renda extra aí, né? Isso, comecei com 12 anos. Quando que você percebeu que tinha esse dom para vender e lidar com o público? Na verdade, desde novinha, eu nunca gostei e fui fã de falar assim pra minha mãe, tem um trabalho, eu preciso de R$10. Tá. Mãe, eu vou ir lá na biblioteca, na época tinha biblioteca, né? Dá um dinheiro pra mim tomar picolé. Nunca gostei. Então,
quando eu fiz ali 12 anos, sempre passava viajante, porque antes minha mãe vendia por viajante também. Aí chegou uma época que ela desistiu, ela falou assim, não quero mais, tô cansada. E aí eu falei pro viajante, falei assim, não, daí que eu vou vender. Aí ela falou assim, não, você é uma criança. Aí ele falou assim, não, a Bruna já te ajuda a vender, então deixa, vamos testar pra ver como é que funciona. E a partir daí não parei mais. Eu vendia pra todo mundo. Eu ia em postinho de saúde, ia nas creches, no abrigo, na Santa Casa. Eu andava a pé pra cima e pra baixo com aquele sacão preto de lingerie, de joia. Era assim, levava, eu estudava. Batia de porta em porta. Sim, eu estudava no Valdemar. Eu lembro que eu subia com aquele sacão nas costas, as meninas riam de mim, os meninos debochavam, né? Falavam assim, lá, a menina do saco preto. Mas eu levava pra vender, eu vendia pra caramba, pros professores, pros diretores, vendia pra todo mundo e não tinha vergonha nenhuma. Porque ali eu era a única que não pedia dinheiro pra mãe, entendeu? Precisava. Quantas vezes minha mãe precisou de dinheiro pra pagar água, luz e eu tinha ali, né, guardado pra poder ajudar. Então, assim foi indo. Não parei. Que legal, cara. Eu não sabia assim. disso, não. Muito bom. Não sabia disso, não. Olha, parabéns. Foi assim. E você já ouviu muitos nãos pelo caminho aí, né? O que te fez continuar acreditando, mesmo sem esse apoio? Acho assim que o não que mais me marcou foi quando eu comecei a vender a sapatilha. Na época, foi o não que mais me marcou. Porque eu lembro que eu não tinha dinheiro, né, pra mim comprar a mercadoria. Então, eu comecei com R$ 300. E aí, deu uma caixinha de cesta básica. Ali tinha 8 pares. O que eu ia fazer com 8 pares? Aí, eu lembro que eu... Vendo desse jeito, em meio-dia já tiver. Não, aí eu fui mostrar pra cliente. A primeira cliente que eu fui mostrar, ela falou assim, você é louca, Bruna? Você saiu do seu serviço, pediu conta. Você acha que isso vai dar alguma coisa? O que você vai fazer com só isso de sapatilha? Isso aí não vai dar em nada, sabe? Então, aquilo, eu fui embora pra casa, eu chorei, quieta, sem contar nada pra ninguém, chorei muito, mas eu falei assim, não, agora é uma honra pra mim fazer essas 8 sapatilhas, fazer o meu império, sabe? E eu levei aquilo muito a sério, porque eu sou assim, eu sou muito boazinha, mas não fala que eu não vou conseguir. Falar que eu não vou conseguir é mexer comigo, sabe? Vai lá no meu profundo e aí eu quero conseguir. E foi indo, eu não deixei aquele não me atrapalhar, sabe? E fui indo, sem parar. Esse não, então, foi Foi aquele não falar. o que me deu o gás. Olha, coisa boa. Me deu o gás, foi. Você já agradeceu a pessoa que falou não pra você ou não? Não, mas hoje ela vai na minha loja, a hora que eu olho pra ela, eu falo assim, lembra daquelas 8 sapatilhas? Olha. Sabe? Já falei, É. já falei. Ela só deu risada, né? É igual teve uma vez também que foi uma senhora, na época eu tinha uma loja, era ali onde era, ali na esquina do Varejão, onde era o negócio de celular da Monique, né? Ali foi minha primeira loja. E aí ela chegou, ela falou assim pra mim, ela olhou no fundo dos meus olhos, falou assim pra mim, você não vai ser ninguém na vida? Ela falou assim pra mim. Só que assim, todo mundo da minha família sempre falava pra mim, vai ser professora, vai estudar pra isso, pra aquilo. Só que, gente, eu estudei até o colegial por obrigação. Eu ia lá, não tirava nota ruim, fazia tudo que tinha que fazer, beleza. Mas eu não me via sentada mais 4, 5 anos ali na cadeira estudando. Isso não é pra mim, eu não nasci com esse dom. Cada um tem um dom, né? Eu não posso dizer que nunca vou estudar, que nunca vou me formar em alguma coisa. Pode ser que algum dia lá na frente me desperte algo, né? Mas até hoje eu nunca tive essa vontade, sabe? E aí ela falou pra mim, você não vai ser ninguém na vida? Eu falei assim, não, você tá muito errada, porque até uma faxineira é alguém na vida. Sim, claro. Entendeu? Ela tem a profissão dela. E aqui eu tenho certeza que eu vou ganhar muito mais que uma professora. E ali na época eu era uma lojinha pequenininha, eu não ganhava nem R$ 1.000 por mês, entendeu? Mas eu tava ali disposta a fazer acontecer e que eu ia ali cumprir com o que eu falei pra ela. Entendeu? Não deixei ela me deixar pra baixo porque eu não tinha um diploma. Que nem eu falei pra ela. Muitas pessoas têm diplomas e trabalha de CLT. Ganha menos do que eu, entendeu? Muito menos, ganha um salário mínimo. E tem diploma. Foi lá, estudou 4 anos, pra nada. Eu vejo assim, entendeu? Pra nada. Porque aquela pessoa, ela não fez porque ela gostava. Ela fez porque ela tinha necessidade de ter um diploma e porque a sociedade cobra um diploma. Entendeu? Foi por isso. É bem isso. Mas você acabou estudando outras coisas, né? Que a gente vai falar depois aqui, que é isso. Sim. A gente fala assim, o estudo. A gente já conversou com alguns colegas aqui e a gente está percebendo ao longo do tempo, eu principalmente estou percebendo ao longo do tempo, que esse estudo formal, né, da escola e tal, ele tem uma tendência a se encerrar. Eu acho que o futuro dele é esse.
Porque se você não trouxer matérias como empreendedorismo, Educação financeira. práticas laboratoriais específicas, a como fazer artes gráficas, como fazer um vídeo, você não vai instigar a molecada a querer aprender mais. Sim. Entendeu? Então, eu acho que trazer isso é uma necessidade urgente. Sim, não, galera, eu vou lá estudar. É aquela mesma coisa de sempre. Eu vou pra que eu quero saber qual é a fórmula de Bhaskara certo? Se eu não, na minha Nunca nunca vou usar isso. usar. Né? É verdade. É muito difícil defender essa tese depois, né? Fica bem Com complicado. certeza. É com complicado. certeza. E dá para ter sucesso sem ter uma formação, né, de graduação. O Bruna, você vendeu doces, trabalhou em lojas, né? Fez tudo para ajudar em casa. Mas quando você perdeu o emprego, o que passou na sua cabeça? Eu tive medo. É. Porque na época eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa loja aqui em Santa Branca. E aí eu tive uma ameaça de infarto, até arritmia, né? Você tem uma Com 19 anos. 19 É, passava muito nervoso lá, muito, muito nervoso. Nossa, vocês não têm ideia, gente, sabe? Quem vê cara não vê coração. E aí eu tinha acabado de tirar a habilitação. E aí o Marquinho foi e me deu 5 mil pra dar entrada num Palio, que era meu sonho, ter um carro, meu esposo. Então, É. Marquinhos é o senhor Bruno. É. É o senhor Bruno. É o seu- O marido da Bruna. Aí, na época, ele me deu esses 5 mil pra dar de entrada no Palim, né? E eu pagava R$ 334 no carrinho. Naquela época era muito dinheiro pra mim, né? E aí, eu tava naquela situação, o médico falou assim pra mim, olha, se você quiser continuar a viver, você pede conta. Porque senão você não vai dar conta. Mas era muito nervoso que eu passava, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou pedir conta? Acabei de comprar o carro. Aquele meu jeito, que eu não queria pedir nada pra ninguém, não queria deixar ele pagar o carro. Nossa, ter que voltar pra trás, sabe? Nunca voltar pra trás foi o meu problema. Mas ter que pedir, olha, se eu não conseguir pagar o carro, você paga. Entendeu? Tipo, e ele quando comprou, ele falou assim, ó, eu vou tirar o carro, mas você vai pagar. Era desse jeito. Então, eu fiquei muito nisso, sabe? Mas eu lembro que eu pedi muito pra Deus, né, sabedoria. E aí eu fui mandada embora num dia. E o medo, nossa, veio muito na minha cabeça. De eu não conseguir pagar o carro, era o meu medo, sabe? Porque passar fome eu sei que não ia passar. Mas aí eu pedi muito, muito, muita sabedoria pra Deus. No outro dia passou na rua de casa que eu tava sentada na calçada, o senhor Nicodemos. Que foi ele que levou as sapatilhas pra mim começar a vender. Foi a partir dele que eu comecei a vender os calçados. E aí ele me levou as sapatilhas. No mesmo dia ele tinha levado acho que 33 sapatilhas, alguma coisa assim. Na verdade, nessa época eu não tinha comprado as minhas ainda. Ele que me levou, porque a mulher dele tinha uma loja em São José. E aí eu acho que era uma ponta de sorte, porque as sapatilhas realmente eram muito feias, sabe? Tudo amassada. Mas eu tinha aquilo pra me trabalhar. Aí eu falei assim, não, deixa isso, Nicodemo, tô precisando mesmo. E naquele dia mesmo que ele deixou, era de manhãzinha, eu vendi toda aquela sapatilha no mesmo dia. Aí eu liguei pra ele, Nicodemo, eu preciso de mais. Ele, Bruna, eu não tenho mais. Acabou, eu não tenho mais. Aí foi aonde que eu despertei, né? Não, eu vou ter que começar a procurar onde eu vou achar isso aí, essa fonte, pra mim começar a vender. Porque o pessoal gostou, eu não posso perder essa oportunidade agora. Todo mundo começou a me mandar mensagem pra querendo mais sapatilhas e eu não tinha. Falei, opa, não dá. Aí foi aonde eu achei, na época, era Flor de Maracujá, que vendia por atacado as sapatilhas em São José. Aí foi aonde eu fui lá buscar, pra eu poder vender. Mas volta lá pra mim, você não se curou lá, você ainda não falou, você só me deixou preocupado agora. Que você teve uma arritmia, quase teve um infarto. Foi. E aí? Aí eu pedi conta, sarou. Não. Entendeu? Era o estresse nervoso, pedi conta. Milagrosamente. Era muito estresse. O meu problema é o quê? Que eu guardo. Eu não sei discutir com a pessoa. Sim. Então, a pessoa falava comigo, eu engolia o choro, porque eu também sou marrenta, eu não choro na frente da pessoa. Diz que quando chora, os problemas vão embora, né? E eu não choro na frente da pessoa, eu começava a engolir o choro. Aí, sofria. Aí é onde seu coração não aguenta, né? Menina, foi assim. Tão nova, né? Com 19 anos. Pessoal, agora é a hora do recado que eu falo assim, pessoal, se você tiver, me dê esse recado pra turma, você também é um cara que já teve uma história. Com certeza. Fala aí, pessoal. Com certeza. Tem que priorizar a saúde? Como é que é o priorizar o trabalho? Com certeza tem
priorizar a saúde. Dinheiro não é tudo. Não é tudo. Dinheiro não é tudo, né? A saúde, a família Isso. vale mais do que do que qualquer coisa hoje em Isso. dia, né? E hoje tá muito latente isso, né, Bruno? Essa questão do burnout, né? Muitas pessoas passando por isso Sim, eu hoje, tive né? 3 vezes. Então, e passando por isso porque tem uma conta para pagar, Sim, tem um carro para pagar, tem uma casa para pagar, mas quem está nessa situação tem que procurar alternativas, procurar ajuda, né? Porque é muito difícil a gente admitir que tá Aceitar. com isso, aceitar É. que tá com isso. eu mesma era uma É? daquelas. Todo mundo falava, vai lá fazer terapia, o microempreendedor precisa de terapia. Eu não sou louca, eu não preciso. Eu era aquele pensamento Exatamente. antigo, sabe? É, Vai na psicóloga quem tá louco. sim. Eu não preciso, eu sou boa, tô boa da cabeça. E não é assim que funciona. Não. Não é assim. Procurar, sim, um psicólogo, Sim. se for necessário, um psiquiatra, né? Sim. Pra se cuidar, né? A vida vale mais do que qualquer coisa. Muito mais. E pra tudo se dá um jeito. Sim, Né? claro. Tudo se dá um jeito. A morte não rola. Eu acho assim, quando você tem fé e força de vontade, pode acontecer o que for. Você vai devagarinho, você Vai, consegue, vai. você dá conta. Com certeza. Mas uma mensagem, faça terapia. Você aí, ó, faz esse corte depois lá pra nós. É. Olha lá, nós dois. Faça terapia. Né? Tem que fazer. Tem que fazer, é senão- importante. Pra não ficar doido. Pois é. Senão. Não é que é doido, vai, não, pra não. É a cabeça da gente, o preconceito da gente, né? Sim, com certeza. Porque a saúde mental é tão louco isso, porque assim, se você quebrar o braço, eu, por exemplo, quebrei minha mão e tal, todo mundo ficou, coitado, colocou placa, colocou pino, todo mundo É. é solidário, né? Sim. Nossa, o Claudemir tá com um problema mental. Vixe, É, nossa. um preconceito, Mas aí, né? Falta trabalho. É. E isso vem dos nossos avós, né? Depressão só pega em quem não tem Deus. E não é assim. A gente aprendeu isso, a gente tem que Uhum. desapegar disso lá, né? Com Sim. certeza. É um trabalho pesado, cara. É. Se Deus quiser, a sociedade vai entender isso. É. De alguma forma vai. Vai. Mas vamos lá, Bruno, vamos continuar aqui, senão o bate-papo vai ficar bom, mas a gente vai se poder aqui. Bruno, aí vem novamente, né, o momento em que você compra as primeiras sapatilhas com cartão do Marquinhos. Contou pra nós isso lá em off, né? Foi. Com o cartão do Marquinhos. Aquilo foi mais do que planejamento? Como ele Não, na verdade, eu comecei com os 8 pares, né? Aí eu vendi tudo no mesmo dia. fé, né, do que planejamento? É. Como é que foi isso lá? Aí eu vendi tudo no mesmo dia também, né? Aqueles R$300 que eu comecei. E depois eu não tinha mais dinheiro. Não tinha nem de onde tirar. E assim, eu sou tão turrona que eu nunca abri a carteira dele e peguei um dinheiro sem falar. Nunca pedi, sabe? E aí eu falei, naquele momento não tinha o que fazer. Eu falei assim, nossa, ele vai ter que me ajudar. E aí eu pedi pra ele. Aí ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro. A Wires tá ruim, né? Não sabia se ia ter pagamento ou se não. Eu falei assim, mas eu preciso e eu vou dobrar esse dinheiro, né? Não, eu não tenho. E o Marquinhos, ele é muito sistemático e tem muito medo da vida, sabe? E aí ele foi trabalhar. Ele trabalhava de terceira. Eu falei assim, ai meu Deus, senhor, me perdoe, mas eu vou ter que pegar esse cartão dele. Foi assim. Olha. Exclusivo, fui. bota exclusivo aí. É. Tá sabendo agora que. Ele sabe disso que você pegou o cartão? Ele sabe, porque depois ele me Depois xingou ele viu a muito. fatura. Não, eu contei pra ele. Eu contou. contei. Eu falei assim: olha, você foi trabalhar e eu peguei o seu cartão, porque não tinha outra opção. E aí ele me xingou muito. Ele falou assim: se você não arrumar o dinheiro, você vai ter que arrumar de um jeito ou do outro, né? Porque o medo dele era o quê? Eu vender tudo fiado, sapatilhas, e depois eu não receber e não ter o dinheiro pra pagar o cartão. E naquela época, R$1.000 era muito dinheiro, né? Sim. Então, e aí a gente tinha acabado de casar, tinha casa pra pagar, tinha tudo, né? Então, ele falou assim, você vai se virar e vai pagar isso. Eu falei, não, tá bom. E graças a Deus deu certo, consegui pagar, mas fui com medo. Legal. Legal. Porque tem esse lance também, né? Porque você vende também, tem muita coisa que é na base ainda, era na base da confiança, né? Nossa. Entrega, vende. Até hoje na Não loja. quero perguntar muito, não, se tem muitas pessoas. Na lista. É uma lista de pessoas. Muito. Faz parte, É o né? termômetro da É. cidade, né? Ela sabe. Tem Mas muito. faz parte. Aquele lá se olha, não paga. É muito legal que a gente que já tá ali há muito tempo no comércio, a gente já conhece desde a época da minha mãe. Pois é. Desde a época que eu vendia lingerie lá na rua, a gente já conhece. Então a pessoa chega lá na loja, ai, você vende fiado? Não vendo. E aí os outros comerciantes te mandam mensagem, esse fulano compra com você? Ela paga ou não paga? Eu falo assim, a gente devia criar um grupo. Paralelo. É que é contra a lei, né? Mas a gente deveria
criar um grupo, colocar as fotinhas lá. Olha, essa paga, essa não, essa paga, essa não. Nossa. Mas isso é um negócio pra defender mesmo. E não pode, né? O problema é que é por Não pode. mesmo. Muito bom, Bruna. E aí, depois de tudo isso, né, que você passou, essas idas e vindas, né, chegou a pandemia, Chegou. né? Chegou a pandemia e você teve que cuidar dos avós. Foi. Né? E você teve Covid, né? Foi. E dengue também, né? Juntou Foi. tudo, né? E depois veio a doença da sua mãe. Foi. Como você encontrou forças para seguir em frente nesse período? Na verdade, foi uma coisa atrás da outra. Primeiro veio o falecimento do meu tio, que eu cuidei dele em Taubaté também. Ele era um tio, assim, que é tudo pra mim também, sabe? Porque desde novinha eu dormia com a minha avó, desde que meu avô faleceu. E aí ele bebia bastante, então eu dormia com ela, e aí ele chegava de madrugada bêbado, era a única pessoa que ele ouvia era eu. E aí quando ele ficou doente, eu sofri muito. Fiquei com ele, internado lá em Taubaté, ficamos, eu acho que 2 semanas, ficamos lá. Aí depois ele faleceu em abril, se eu não me engano. Aí no outro ano a minha avó faleceu em outubro. E a minha avó era como mãe pra mim. Ali foi aonde eu caí na ladeira, sabe? Pra mim, eu não esperava. Eu sabia que ela, né, uma hora ia, mas a minha avó morreu sem doença nenhuma. 84 anos e a minha avó era minha vida. Nossa, ela me ajudava a namorar escondido da minha mãe, pra você ter ideia. A minha avó era. Quando eu tava doente, eu queria que ela me levasse no médico, porque na hora da injeção ela fugia comigo do hospital. Aí quando eu invertei o papel, eu que levava ela pro hospital, que era sempre eu que levava. Aí eu que ajudava ela a fugir. Não tinha como eu não ajudar, né? Porque ela me ajudou há tanto tempo. Ela era arteira, então. Ela era belezinha. Nossa, todo mundo amava ela. Um pitinho de gente assim, sabe? Cabecinha branca, mas todo mundo amava ela. O pessoal fala que eu sou povão igual a ela. Se ela tinha uma consulta, tinha que sair 2 horas antes, porque parava de pouquinho em pouquinho, pedacinho pra conversar com o povo. Igualzinho eu mesmo. Aí ela faleceu, pra mim foi assim, ladeira abaixo, sabe? Sofri muito, 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 muito. Daí eu lembro que eu não queria sair, eu não queria trabalhar. E aí os clientes da loja começaram a me mandar mensagem: vem, Bruno, a gente tá com saudade de você, vem. Um pouco foi os clientes mesmo que me tirou do sofá pra mim descer, porque eles me chamavam muito. E aí eu lembro que um dia eu tava num culto também na igreja da minha irmã, e aí veio um pastor de fora, e ele falou pra mim: olha, você tá sofrendo muito com a perca que você teve. Mas Jesus tá mandando te avisar que ele tá te dando algo que vai ser igualzinho e vai preencher o seu vazio, sabe? A minha avó morreu em outubro, a minha irmã, ela se casou dia 16 de dezembro. E na lua de mel, minha irmã engravidou. Olha, pra você ver, na lua de mel, minha irmã engravidou. Minha irmã casou no dia 16 de dezembro, minha sobrinha nasceu dia 17 de setembro. De setembro, certinho. E naquele ano, foi muito difícil pra mim, porque naquele ano eu tinha feito uma fertilização in vitro. O médico tinha vendido todos os meus óvulos. Eu passei por um momento muito, muito difícil. Naquele mesmo ano, a gente descobriu a doença da minha sogra. As crianças eram para nascer em março. A gente descobriu a doença dela em janeiro. Então foi um momento muito, muito difícil pra gente, sabe? E a minha sogra era como mãe pra mim também. Como ela teve só 2 filhos homens, ela fazia de tudo pra mim, sabe? Era uma mãezona. Aí veio a morte da minha sogra, só que no meio do caminho nasceu minha sobrinha, sabe? E a minha sobrinha veio assim pra mudar tudo. Mas, gente, ela é igualzinha a minha avó. O cabelinho fininho, o jeitinho que ela ri, põe a mãozinha na boca, sabe? E é tia Bu daqui, tia Bu de lá. E na época minha irmã tinha lanchonete ali onde é a Net Jacareí hoje. Então era bem pequeno. E aí a minha loja era do lado, né? E aí ela ia pra minha loja pra mim cuidar dela. Então ficou assim, eu cuidando. Preenchi aquele vazio que tinha em mim, né? Como Deus havia me avisado que iria vir. E ali eu dei todo o amor pra ela e ela me curava naquele momento, sabe? Foi assim muito gratificante. A minha mãe, o sonho da minha mãe era ser avó, né? Eu não pude dar um neto pra minha mãe conhecer o meu filho, né? Fizemos o tratamento, mas não deu certo. Mas a minha mãe ali, graças a Deus, gente, ela pôde ser a avó. Que o sonho dela era ser avó. Deu tempo dela curtir a neta, sim. Aí, depois disso, os meus avós
Na verdade, o Marquinho pegou Covid primeiro. A gente fechou a loja, o Marquinho pegou Covid, porque o Marquinho ia fazer as entregas, né? Nessa época ele não estava trabalhando. Ele ia fazer as entregas, então ele tinha muito mais convívio com o pessoal na rua. E eu ficava dentro da loja, fazendo postagens, fazendo vídeo. Ele pegou, eu fiquei com ele trancada dentro de casa, eu não peguei. Ficamos lá, naquela época acho que tinha que ficar, era 14 dias, né, fechado, era. A gente ficou, dormi na mesma cama que ele, não peguei. Só que aí, nisso, a minha imunidade baixou. Aí passou uma semana, os meus avós, na verdade, a minha avó positivou lá em Minas. Aí meu tio mandou mensagem, ligou, falou assim, olha, a mãe acabou de positivar, mas ela tá bem, não precisa ninguém vir aqui. Falei, não, uma senhora de 80 e poucos anos, como que vai ficar sozinha? Não tem como. Catei o carro, liguei pro Marquinhos e falei assim, ó, troca o carro comigo, que ele já tava em Bom Jesus. Na primeira semana que ele ia trabalhar nessa empresa que ele trabalha hoje, né? Ele pegou o Covid e ele não foi trabalhar. Aí ele melhorou, aí ele foi trabalhar e eu precisei trocar o carro. Falei pra ele, traz aqui na Cavalho Pinto pra mim o carro, porque eu tava com medo de ir com o mais velhinho e dar pau, né? Aí na época ele trouxe, a gente trocou, eu fui sozinha pra Minas, primeira vez que eu tinha ido sozinha. Fui lá, cheguei, cumprimentei minha avó na varanda, a minha avó caiu no meu braço. Mentira. Foi assim, muito rápido. Aí já levei ela pro hospital, aí lá fez os exames, lá ela ficou. Só que assim, é uma cidade muito pequena, não tinha enfermeiro suficiente pra cuidar dela, né? E aí, o meu avô em casa. Como que eu ia deixar meu avô lá sozinho? Aí eu voltei, né, pra avisar o meu tio que o meu avô ia ter que ficar lá e eu ia ter que ficar no hospital com a minha avó, né? Aí, chegando lá, meu tio falou assim, não, tem uma parente nossa que vai trabalhar essa noite, então deixa pra gente ver como que vai ficar, né? E eu confiei. Eu deixei e fui dormir com meu avô lá na casa. E minha avó ficou sozinha no hospital, aos cuidados dos enfermeiros, né? Quando eu voltei no outro dia, de manhãzinha, fui direto pro quarto que ela tava. Quando eu olho, cadê minha avó? E minha avó também tem arritmia. E esse era um dos riscos quando pegava, né, a Covid. Cheguei, a mesma coisa, olhar, morreu, porque não tá no quarto que eu deixei, né? O que aconteceu? Aí eu cheguei e falei assim, cadê minha avó, gente? Pelo amor de Deus. Aí trocaram ela de quarto, mas ninguém me contou nada. E aí eu cheguei de manhã e falei, vó, vamos tomar banho, vamos tomar banho. Minha avó não me conhecia, não sabia quem eu era, não tava falando coisa com coisa. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Eu deixei minha avó de um jeito e ela tá de outro. O que que tá acontecendo, né? E eles não queriam deixar eu dar banho nela de jeito maneira. Aí eu peguei, bati o pé e falei assim, não, eu vou dar banho nela. Quando eu fui dar banho nela, tirar a roupa dela, ela tava com as costas toda machucada. Ela foi levantar sozinha, de madrugada, segurou na cortina, o trilho da cortina caiu, ela caiu em cima de uma mesa de madeira do eletro, e machucou todinha as costas dela. Eu falei, não, daqui eu não saio mais, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar com ela até o final. Não, você não pode ficar, porque aqui é só a ala do Covid, tal. Eu falei, eu vou ficar. Ninguém me tira daqui, né? Aí eu fui pra avisar o meu tio e meu avô que meu tio ia ter que dar um jeito e ia ter que ficar com meu avô. Cheguei lá, o meu avô tava com batimento baixíssimo. Como que eu ia deixar ele lá? Um tava com o coração acelerado e o outro tava parando. Aí catei, levei ele pro hospital, ele teve que ir comigo. Ficou nós 3 internados lá. Tive que assinar um termo que eu ia me internar por conta deles, por eu não ter Covid, né? Isso foi numa quinta-feira. Aí passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando foi na segunda, eu e meu avô começou com sintomas. Aí, na terça-feira, a gente fez um teste. Aí tinha dado positivado nós 2. Meu avô ficou bem. O que piorou mesmo foi a minha avó. Minha avó ficou muito ruimzinha. Foi Deus mesmo que ajudou ela a não ter partido, porque ela ficou muito ruim. Aí minha avó foi transferida pra Pouso Alegre e eu fiquei com meu avô. Quando eu descobri que eu testei positivo, nossa, meu chão veio, sabe? Veio assim, um buraco pra mim. Que eu falei assim, gente, o que vai ser? Porque eu pensava muito na arritmia, sabe? Eu falava assim, nossa, vai dar um treco aqui em mim, eu não vou dar conta, porque minha avó ficou muito ruim. Falei, eu vou ficar muito ruim, como eu vou cuidar do meu avô? Como que eu vou cuidar dela? Ela vai voltar pra casa? Só pensava nisso. Aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã, pra Larissa, falei assim, Larissa, lá no meu armário tem a pasta tal, assim, assado, com todos os boletos, lá tem todas as informações, se acontecer alguma coisa comigo, você tem tudo aí, né? Aí ela, ai, Bruna, por que você tá falando isso? E não tinha contado pra ela que eu tinha positivado, porque senão meu pai ia ficar muito nervoso, né? Aí ela falou assim, para com isso, tá tudo bem. E eu, não, tá tudo bem. E não contei pra ninguém, né, que eu tinha positivado. Aí minha avó foi, ficou internada, ficou mais 2 semanas, e eu lá com meu avô na casa. Pensa num velho turrão. Um homem acorda 4 horas da manhã,
Já ficava batendo a bengala na porta do quarto, sabe, pra me acordar. Um frio que era lá, arroiei. Só que nesse tempo todo, eu não passei mal de nada. Não passei mal, não senti nada, gente, nada. Mas era muito engraçado. A roupa tinha o jeito certo pra lavar. O arroz, o dia que você fazia de um jeito, tava muito mole. Outro dia tava muito duro. Aí o dia que você fazia o ovo, ele pediu o ovo duro, o ovo saía mole. O dia que você pedia o ovo mole, saía duro. Gente, eu passei um perrengue. Não, vocês sabiam que quando a água ferve pra fazer o café, ela chia? Vocês já perceberam isso? Eu nunca percebi isso. Aí eu colocava a água lá pra ferver 4 horas da manhã. Não tá na hora de passar ainda, tem que esperar a água chiar. Gente, eu nunca ouvi a água chiar. E realmente ela chia. Porque é chaleira, né? Não, não era chaleira, na leiteira mesmo. Só que como que a água chia? Eu nunca percebi. É tão corrida a vida da gente, a gente não fica lá olhando, né, a água chiar. Senão não tá no ponto, o café não fica bom. Era desse jeito, passei um apurado com o velhinho, viu? Teimoso, marrento. Mas dei conta de cuidar dele. Aí minha avó melhorou, aí foi pra casa, né? E eu voltei pra Santa Branca. Nesse meio tempo, quem cuidou da loja pra mim foi a minha irmã e a minha prima Ana Paula. Porque a minha prima, ela tinha uma criança pequena. Então, não tinha quem ficasse com meu avô. Ela falou assim, não, Bu, você vai, você fica, você não tem filho. E eu seguro as pontas aqui com a Raíssa. Falei, beleza. Ela cuidou. E eu voltei, gente, foi eu voltar. Me deu uma enxaqueca, era uma dor de cabeça. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia focar. Eu lembro que lá no fundo da loja tinha um quartinho. Eu só ficava lá no escuro. Eu chegava em casa, eu tinha que cobrir a cabeça de tanta dor. Eu pensava que eu tava com uma doença na cabeça. Cheguei a fazer tomografia, ressonância, não tinha nada. Era tudo sequela do Covid. Tudo. Chegou a época que eu cheguei a sentar lá atrás da loja, sentar numa escadinha que tinha. Eu não sabia quem eu era. Não sabia onde eu tava, o que eu ia fazer, eu simplesmente entrei lá dentro pra pegar uma nota, pra me cadastrar um produto. E eu não voltei, porque eu não sabia mais nada. Não sabia, disse que eu só ficava olhando e girando o olho assim e não sabia mais nada. Essa foi a primeira vez que aconteceu comigo. E aí me levaram pro hospital, devagarinho, foi voltando, sabe? Mas aí foi o pico de ansiedade, de estresse, acúmulo de coisas, porque eu não queria estar na loja. Eu queria estar lá cuidando da minha avó e eu tinha que estar aqui também. Juntou tudo e aí, nossa, virou um boné velho. Mas cuidei, dei conta, cuidei deles lá no Covid. Aí depois veio a doença da minha mãe. Então, isso que eu ia perguntar pra você. Você decidiu parar tudo pra cuidar de sua mãe, né? Decidi. Mesmo que a loja pudesse... Não, a loja realmente caiu lá embaixo. Caiu lá embaixo, porque é aquele velho ditado, né? Se o dono não tá, o negócio vai ladeira abaixo. Entendeu? Conta como é que foi essa sua decisão e o que encaminhou da Não, sua mãe. eu sempre gostei de cuidar de todo mundo. E sempre cuidei de todo mundo. Na hora que chegasse a vez da minha mãe, não é possível que eu não ia cuidar, né? E aí eu me dediquei ali totalmente. E a minha mãe, ela era muito igual eu. Ela tinha muito medo de hospital, tinha muito medo de cirurgia, tudo. Então, você imagine, quando ela descobriu a doença, eu lembro que meu pai nunca trabalhou de manhã. Meu pai sempre trabalhou à tarde. E aí, nessa semana, o meu pai foi trabalhar de manhã. Aí eu pegava minha mãe na casa dela e levava na loja que ela tinha. E aí, foi numa quarta-feira, ela falou assim, Bruna, a injeção que eu tomei, porque ela tava com a coluna travada, a injeção que eu tomei no domingo subiu pro peito. Eu falei, mãe, que injeção subiu? Injeção nenhuma sobe, nunca vi uma coisa dessa. E na cabeça dela a injeção tinha subido e tinha dado alguma coisa. Eu falei, não, a injeção não sobe. Coloca a mão aqui na minha mama. Aí eu falei assim, deixa eu ver. A hora que eu coloquei ali, eu já entreguei pra Deus. Eu já sabia o que era, porque eu já cuidei de muita gente na oncologia, né? Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei o medo que minha mãe tem. Não deixe ela ficar nem um dia internada. Não deixe que ela precise fazer uma cirurgia, cuide dela e deixe ela aproveitar o resto que ela tem. Porque a gente sabe que é uma doença que não é fácil, né? E aí ela falou assim, vamos na Santa Casa. Eu já sabia o que era, né? Porque eu palpei. Aí levei ela na Santa Casa, porque ela queria ir na Santa Casa. Eu sabia que ele não ia resolver o problema dela, mas ela teimava que era injeção. Aí levei ela lá, o médico falou assim, não, isso aí é casa de postinho. E eu sempre fui de ter muita amizade com todo mundo. Eu sou muito conversadeira, né? Então eu falo, aonde você tem amizade com todo mundo, você consegue tudo muito fácil. Aí cheguei lá, conversei com as meninas, falei assim, gente, eu preciso de uma consulta pra minha mãe hoje. Porque assim, assado. Não, Bruna, mas a gente tá fechada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso. Aí tinha um médico que era da zona rural. Ele não podia me atender. Eu falei assim, gente, dá um jeitinho, vocês sabem, né, que eu sou gente boa, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o médico da zona rural foi e atendeu ela.
Aí eu cheguei lá e falei assim pra ele, olha, eu só preciso de uma guia, de uma mamografia, de um ultrassom. Eu preciso disso. O senhor me dá? E daí já pede aí pra mim, eu já cheguei falando assim, e já pede uma guia pro oncologista, por favor. E pro mastologista, pra já ir correndo o quanto antes, né? Porque enquanto eu fizesse os exames, já ia correndo no SUS. Ele olhou assim pra minha cara e falou assim, você trabalha na saúde? Eu falei, não, eu só preciso disso aí, porque eu vou fazer os exames particulares pra ir adiantando. Mas o senhor faz uma guia pra mim e uma guia pro SUS. Porque se eu faço tudo particular, depois eu não consigo entrar no SUS. Ele falou assim, você tá me ensinando a trabalhar? Eu falei, não, eu só tô tentando ser ágil. Que eu preciso correr o quanto antes, né? Aí minha mãe só olhando, eu falando, porque minha mãe não entendia de nada, né? Ele me deu. Aí eu falei assim, o senhor poderia me dar também um pedido de biópsia? Ele falou assim, menina, o que você é? Eu falei, eu não sou nada, só que eu já cuidei de muita gente na oncologia, né, como acompanhante. Então eu só tô pedindo todos os exames pra chegar na hora que eu chegar lá no mastologista, eu já tá com tudo na mão. Pronto. Porque esse negócio que você vai no clínico, você vai no mastologista, daí pede o exame, você volta no mastologista, já foi muito tempo, né? E a gente tem que correr contra o tempo. Aí ele me deu, sabe? Ele achou eu muito intrometida, mas ele me deu. Aí no mesmo dia eu já liguei na Plano, porque graças a Deus tenho amizade até com o pessoal da Plano, todo lugar que eu vou. Todo lugar que eu vou eu tento fazer amizade, porque quando a gente precisa de alguma coisa a gente tem um contato, a gente tem que ter em todo lugar, né? Sim. Aí eu já liguei lá, falei assim, gente, eu preciso fazer esses exames ainda hoje. A mocinha lá, muito gentil, conseguiu pra mim. Só a tomografia que não tinha conseguido, aí fez na Plano lá em São José no mesmo dia. Fez de manhã a gente fez alguns exames em Jacareí e depois a gente fez em São José a tomografia que faltava, sabe? Mas conseguiu tudo no mesmo dia. Aí depois ficou faltando a biópsia, só que a biópsia não fazia se eu não passasse com a guia do mastologista. E não tinha mastologista no posto, que quem me deu foi o clínico, só que eles não aceitavam. Aí eu paguei o Dr. Luiz Henrique, no mesmo dia ele me deu a guia, ele fez, né, a biópsia. Lá na hora ele apalpou, ele já meio que deu um sinal pra mim, não contou nada pra minha mãe, né? Aí fez. Gente, era final de ano. Final de novembro. A biópsia ia ficar pronta com 40 dias. Eu falei, como que a gente vai passar Natal, Ano Novo? Com isso, não tem como. Aí eu tenho amizade com um carinha lá dentro da Cipax. Falei assim, olha, se eu pagar um valor a mais, você não consegue conversar com a biomédica pra poder agilizar essa biópsia pra mim? Eu quero quanto antes. Não, Bruna, não tem como. Eu falei, tem sim. Você sabe que tem como. Que se fosse a mãe dela, ela ia fazer isso. Aí ele pegou e falou assim, ai, Bruna, eu vou conversar, mas ela é meio difícil de jogar. Eu falei assim, vai, que Deus tá indo na frente. Aí eu falei assim, se ela pedir algum dinheiro, eu pago, não tem problema. Ele falou assim, eu vou conversar. Ela não me pediu nada. A biópsia ficou pronta com 20 dias. Com 20 dias. Eu lembro que eu tava na minha nutricionista e aí eu tava toda hora olhando no celular, porque qualquer momento ia chegar pra mim, né? Só que não chegou da biópsia. Não foi a Cipax que me ligou. Foi a Edilene, aqui da Santa Casa também. Uma cliente minha que eu tenho muita amizade com ela também. E o pedido da minha mãe já tinha chegado lá, né? Aí ela ligou e quando a biópsia dá positivo, a Cipax própria já liga. Entendeu? Já liga direto lá pra Santa Casa. E aí eu falei pra nutricionista, a senhora vai me desculpar, eu tô no meio da consulta, eu sei disso, mas eu preciso atender, que é um caso da minha mãe, né? Aí a Juliane me ligou e falou assim, Bruna, saiu a vaga da sua mãe do oncologista e a biópsia da sua mãe tá comigo. Eu falei assim, mas Edilene, eu pedi a vaga do mastologista, já foi direto primeiro pro oncologista? Aí ela falou assim, foi sim, Bruna, e não me respondeu mais nada. Eu falei assim, você pode me mandar no meu WhatsApp a biópsia, por favor? Aí a hora que eu vi, né, que era um carcinoma, eu falei assim, poxa, deu o que eu mais temia, né? Aí, pra tirar a conclusão, eu mandei mensagem pra Camila do Bacurau, que também, nossa, tem muita amizade com ela. Ela falou assim, Bruna, realmente, né, deu. Aí eu falei assim, então tá explicado por que foi direto pra oncologia. Mas eu lembro que ia dar final do ano, tudo para. Era pra demorar uns 3 meses pra minha mãe conseguir a primeira consulta. Antes do Natal, a gente conseguiu a primeira consulta. Quando foi dia 3 de janeiro, a minha mãe tava fazendo a primeira quimioterapia. Nossa, muito Foi muito rápido mesmo, sabe? E aí foi agilizando. E aí eu levava ela em todas as consultas, levava ela pra fazer todos os exames. E lá no hospital, que nem eu sempre falo, eu sou intrometida, sempre vai conversando com um, vai conversando com outra. Aí comecei a ajudar como voluntária no Café Bom Dia. Comecei a ajudar. Aí tinha evento, tem que decorar pro Dia das Mães. Eu ia lá e eu decorava. Não batizou mais uns 15 meninos lá não, né? Não, lá não. Mas assim, tinha vontade de trazer uns doentinhos pra casa, sabe? Só não trazia porque eu já tinha minha mãe, porque senão eu trazia.
E aí fui fazendo amizade com os médicos, enfermeiras, com todo mundo. E fui participando e entrando. Ninguém tinha acompanhante na quimioterapia. Eu era a única que podia entrar. Eles deixavam eu entrar, eu ajudava a minha mãe, ajudava a minha tia, porque daí a minha tia também descobriu a doença junto com minha mãe. Olha só. Aí eu levava as duas, porque minhas primas trabalhavam, eu levava as duas pra fazer quimioterapia. Então, às vezes, eu ajudava minha mãe, ajudava minha tia, às vezes ajudava outros velhinhos que estavam lá também, e assim foi indo. Na hora que era Outubro Rosa, a gente decorava todas as salas, decorava todo o hospital, e assim foi indo. Fui criando um vínculo com eles, inclusive na terça-feira agora a gente foi num bingo, que era do Hospital São Francisco, lá no Chico Pizza também. E assim, a gente não perdeu a conexão, não perdeu ela. Tudo que tem lá, eles me mandam mensagem. Bruna, é Outubro Rosa, Bruna, é novembro, não sei o quê, sabe? E assim ficou. Eu tenho um carinho muito grande por eles lá, por tudo que fizeram, né? Pela minha mãe. Agora você falou um negócio que é interessante aí, que merecia até uma correção. Você falou assim, não, porque as minhas primas trabalhavam e Isso. você levava. Não é que você também trabalhava, né? Que você renunciou. Sim, ali. sim. É que nem eu falo, né? Eu não era CLT, né? É. E todas elas eram CLT. Então, e eu já ia levar minha mãe, né? Então eu tentava encaixar as consultas das duas no mesmo dia, no mesmo horário, as quimioterapia. Olha pra você ver o nível. Quem que ia fazer isso pra você? Ninguém. Mas você chega assim com jeitinho na pessoa, você vai dando carinho, vai Vendedora. gostando, sabe? Nata. Já vai tratando bem a secretária. A Sim. secretária, ela vai mudar toda a agenda pra você. A secretária é a pessoa que manda. O médico, ele sobe Você entende? Mas o médico também, se você tratar ele com amor e com carinho, mas ela não pode. Não, mas você sabe que ela pode, você vai dar um jeitinho. Mas ela não pode ter acompanhante porque ela tem isso. Mas ela pode, sabe? É desse jeito, gente. Nossa, é muito assim. E assim, eu falo que você tem que tratar o jeito que você queria que fosse tratado. Lá, elas também lidam com pessoas que estão doentes, tá? Filhos que vão perder os pais, entendeu? Eu também ia perder minha mãe, eu sabia disso. Mas não é por isso. Não era por isso que eu tinha que maltratar ela. Só que não é todo mundo que pensa assim. Tem gente que chega querendo quebrar o hospital, entendeu? Porque não conseguiu uma vaga. Agora, se você é simpático, se você vai lá, dá carinho, leva um bombom pra cada uma, sabe? Ela vai mudar. Fala bom dia, né? Olha, minha mãe tá precisando da consulta. Não tem, a vaga tá cheia. A agenda tá cheia. Não, mas você sabe que você vai arrumar um jeitinho. Você entende? Elas vinham almoçar com a gente, veio no aniversário da minha mãe. Era desse jeito, entendeu? É assim. Bom. Eu falo que em todo lugar que você vai, você tem que criar uma amizade. Você tem. Não porque você vai, tipo, pelo que a pessoa te oferece. Não é por isso. Mas é que um dia você vai precisar dela. Um dia o mundo dá volta. Você é tratado do jeito que você gostaria de ser tratado. Sim. Né? Sim. Porque esse é o lance, né? Sim. No entanto, quando a minha mãe estava no último dia de vida, entendeu? Lá, quando ela estava no último dia de vida, a gente precisava de ambulância. Aqui não nos forneceu ambulância. O SAMU não foi buscar minha mãe estava acamada. Minha mãe estava praticamente morta dentro de casa. Graças a Deus, em 3 anos de tratamento, minha mãe não fez uma cirurgia e minha mãe nunca ficou internada. E ali eu falava pro meu pai, hoje minha mãe vai embora. E meu pai não queria acreditar de jeito nenhum. A minha mãe, ela pegou uma infecção. Minha mãe não morreu da doença. Ela pegou uma infecção de urina. E aí ela não me contou. Ela tinha tanto medo de hospital e ela falava que eu era a Maria dos médicos, que tudo eu queria carregar ela pra médico, sabe? E ela escondeu de mim. Só que aí eu fui levar ela no banheiro num certo dia. Eu falei, mãe, você tá com infecção de urina. Eu não tô. Falei, você vai agora comigo pro hospital. E pensa, minha mãe era uma mulher baita, quase 2 metros de altura. E brava a mulher, viu? Foi, xingando eu daqui até lá no São Francisco. Porque não queria ir no hospital. E chegou lá, ela tava com a infecção de urina fortíssima. E deu uma infecção de urina generalizada. E aí o médico falou assim pra mim, Bruna, traz o seu pai e as suas irmãs aqui que a gente vai ter que conversar. Isso era no dia 15 de setembro, numa sexta-feira. Aí eu falei assim, não, eu não vou trazer. Tem um aniversário da minha sobrinha no domingo, dia 17. Aí ele falou assim, não, mas a gente precisa conversar. Eu falei assim, essa menina é o xodó da minha mãe. Eu não vou estragar isso, entendeu? Deixa eles viverem esse momento. A única pessoa que sabia era eu. Única. E aí contei pra minha prima que era filha dessa irmã da minha mãe, que também tava. Aí a minha prima falou assim, na verdade, de quinta pra sexta eu tinha sonhado que Jesus levava a minha mãe no colo. Era uma luz que clareava, né? E aí minha prima, a hora que eu subi na casa da minha mãe na sexta-feira de manhã, minha prima tava varrendo a rua. Aí eu falei assim, Dri, Deus vai levar minha mãe. Eu sonhei. Assim, para de bobeira, Bruno, fica falando bobeira disso. Eu falei, Deus vai levar minha mãe, sabe?
Falei com uma firmeza, assim, porque Deus já tinha vindo me avisar que ia levar ela. E daí, depois de tarde, eu fui lá, porque o médico tinha me chamado, né? Pra conversar lá em São Francisco, foi onde ele me falou. Aí eu falei assim pra ele, olha, doutor, a minha mãe vai embora, não vai? Aí ele falou assim, olha, eu não posso te dizer, sua mãe pode durar 3 meses, como pode durar uma semana. Eu falei assim pra ele, existe o cheiro da morte, não existe? Ele falou assim pra mim, quem falou isso pra você? Eu falei, não, eu já senti várias vezes. E minha mãe, ela tá com o cheiro da morte. Ele falou assim, Bruna, eu sou pastor, você sabia? Eu falei, eu não sabia. Aí ele falou assim pra mim, são poucas as pessoas que sentem isso. Eu falei, sim, a minha mãe, ela tá com o cheiro da morte e ela tá com a cor da morte. A orelha dela já tá com a cor da morte. Ele falou assim pra mim, você é muito especial, porque não é todo mundo que consegue identificar esse momento. Eu falei, eu sei que eu vou perder a minha mãe. Aí ele pegou, aí ele falou assim pra mim, realmente, Bruna, você vai perder a sua mãe. Eu não sei o momento certo, mas traz aqui os seus pais, o seu pai e as suas irmãs pra gente conversar. E foi onde eu não quis trazer, porque era o aniversário da minha sobrinha, né? Aí ele falou assim, então segunda-feira de manhãzinho eu quero você. Eu falei, não vou vir segunda-feira, porque dia 18 é aniversário do meu pai, sabe? 17 da sua Sobrinha e no 18 do meu pai. Aí eu lembro que minha mãe foi no aniversário, o melhor investimento do aniversário que a minha irmã fez foi aquela cabine de fotos. Gente, parecia que minha mãe tava despedindo de todo mundo. Ela tirou foto com todo mundo naquela cabine. Ela não tava aguentando andar, sabe? Ficou mais sentada do que em pé. Mas todo mundo tirou foto, sabe? Ela suava, assim, porque já era o suor da morte mesmo, sabe? Eu falo, todo mundo, Bruna, isso aí é coisa da sua cabeça. Não é. O médico falou pra mim que não é, sabe? Que não era. E aí foi muito, assim, triste, porque eu tinha que contar pros meus irmãos, pras minhas irmãs, né? A minha mãe vai morrer. Como que eu ia contar? Eu lembro que na época eu ia atrás da minha irmã da Larissa, ela não queria me ouvir, porque ela não queria aceitar, porque eu queria ela, que ela era minha irmã do meio, pra me contar pra minha irmã mais nova e pro meu pai, só que ela não aceitou. E aí, tava chegando uma situação, minha mãe durou uma semana ainda, depois do aniversário. E aí, tava chegando uma situação que não tinha mais como, eu tinha que contar pro meu pai. Aí, na terça-feira, eu falei, pai, não tem como mais eu esconder de você, a mãe vai embora, né? O médico falou assim que queria internar ela. Eu perguntei pra ele se teria algum resultado ou se ela só iria sofrer. Ela poderia ficar ali numa UTI sozinha. Eu falei assim, não, isso aí não vai agradar ela, né? Então, pra mim, eu prefiro não internar ela. Se não vai ter solução, eu prefiro não internar, né? Falei pra ele da minha opinião, ele falou assim, não, Bruno, a gente concorda. Só que ele não aceitava que ela ia morrer ali, sabe? Ele não aceitava. E aí eu contei pra ele, a gente contou pra minha irmã mais nova, minha irmã só chorava, e aí ele foi conversar com a minha irmã, a do meio, e é onde ela aceitou, né? Só que mesmo assim eles falavam, não, pra Deus é um milagre, só que eu já tinha no meu coração que ela ia embora. E aí passou a semana inteira, quando foi no sábado, a minha prima tinha ganhado o neném, minha mãe queria muito ver o neném dela, né? Aí minha prima subiu lá na casa da minha mãe, com ponta ainda de cesárea aberto, levou o neném. Ela pegou o neném, minha prima de Jacareí trouxe uma pamonha pra ela comeu. A minha tia fez o manjar que ela queria, ela comeu. Todo mundo foi embora. Aí quando foi 4 horas, eu falei, pai, a mãe tá indo embora. Para com isso, menina. Ela tá com calor, ela tá com calor. Começou a ligar o ventilador, abriu a janela, começou a abanar ela. Só que ela já suava frio. Eu comecei a apertar os dedinhos dela, não tinha mais circulação, sabe? Falei assim, pai, a mãe está indo embora. Vai tomar banho, que eu vou embora pra minha casa. Eu vou tomar banho, vou arrumar as coisas dela e vou ir procurar uma ambulância. Ele falou assim, para com isso. Falei, pai, vai tomar banho e aceita. Aí ele foi, se arrumou, se aprontou. Eu fui pra minha casa, me arrumei, porque eu não sabia o que ia ser naquele dia, né? Fui atrás de um monte de gente pra querer ambulância. Eu não consegui. Fui atrás do SAMU. Eu não consegui. A gente teve que alugar uma ambulância. Eu fiquei indignada. Porque e quem não sabe que se existe de alugar uma ambulância? Não é todo mundo que sabe disso, que tem consciência disso. Foi R$1.000 uma ambulância. E quem não tem? Você entende? E aí, pra ajudar, se você chega com uma ambulância particular no São Francisco, você não é atendido pelo SUS. Sim. Eu não sou Deus. Eu ia imaginar que minha mãe ia morrer naquela noite? Eu tinha no meu coração que sim. Porque eu pedi muito pra Deus para que minha mãe não sofresse e não ficasse internada. Eu tinha ali comigo que ela ia morrer naquele dia. Mas meu pai, minhas irmãs, tudo falava que não, que ela ia ficar, sabe? Como que eu vou ficar com uma pessoa ali na UTI e eu vou bancar aquilo? Só quem é milionário que consegue bancar uma UTI, né? Sim. Eu falei assim, não tem como. Aí foi o quê? O contatinho de novo.
Eu lembro que eu liguei pra Ariane, que era a chefe do Cetro. Ela tava na missa. Aí eu falei pra ela, Ariane, eu preciso da sua ajuda. Não tem ambulância pra levar a minha mãe. O pessoal daqui de Santa Branca falou que era pra me trazer minha mãe no carro, que eles iam me ajudar a acomodar a minha mãe no carro, sendo que não tinha condições, não tinha como a gente tirar a minha mãe da cama. Minha mãe tava desfalecida ali, sabe, na cama. Ela falou assim, não, Bruna, pode entrar, chegar lá no São Francisco, que eles já vão estar lá com o portão aberto te esperando. Os enfermeiros já vão estar lá tudo esperando. Você imagina se eu não tivesse contato? Como que eu ia fazer naquele momento? Minha mãe ia morrer dentro de casa. Bruna, depois de tudo isso que você passou, se você tivesse mais um momento com a sua mãe, o que você diria pra ela? Ai, é uma situação muito difícil, porque eu com a minha mãe, assim, a minha mãe era muito brava, então eu era mais apegada no meu pai, sabe? Se aprontava na escola, eu ia atrás do meu pai. Porque a minha mãe, ela não ouvia a explicação da gente. Ela chegava dando chinelada e batendo, sabe? E eu falo assim que a doença veio para aproximar muito a gente. A minha mãe começou a enxergar a filha que ela tinha, sabe? Que há muito tempo ela não enxergava. Até foi uma das grandes coisas que eu aprendi muito na terapia, sabe? O que eu guardava ali era muito sobre isso. E eu falo que a doença nos ajudou a se conectar, sabe? E antes dela morrer, assim, ela conversou muito comigo, eu conversei muito com ela. Eu acho que a gente teria vivido mais momentos juntos. Muito mais momentos juntos. Teria curtido mais, sabe? Porque foi só quando ela ficou doente que ela enxergou a filha que tinha, sabe? A minha mãe, ela era muito daquele modo. Eu quero ir no shopping. E eu detesto shopping, gente. Ela me ligava, eu quero ir no shopping agora. Se eu falasse não, pronto, acabou o mundo pra ela. Sabe? Às vezes, que nem num tempo agora de Natal. Eu tô fechando mais tarde a loja. Se ela falasse, eu quero ir 6 horas da tarde no shopping. Se eu falasse, olha, vamos ir às 8. Ah, não quero ir às 8. Aí já emburrava, sabe? Esse era um das coisas que a gente batia muito, que não é no tempo da pessoa, Sim. né? Então, isso que a gente sofreu muito. Mas se ela tivesse aqui hoje, eu acho que a gente teria vivido muito mais momentos. Muito mais. Legal. Legal, muito bom. E bem, Bom, agora vamos falar da Bruna digital. pois é, digital Vixe, influencer. Bruna digital influencer, né? Bruna, você chegou aí, história também, você chegou a ter só R$ 700 em casa, o que te manteve em pé nesse momento? Num momento de dificuldade, falou, agora eu não tenho, só tenho esses R$ 700, como é que eu vou viver com isso? Essa época foi na época da pandemia. Porque simplesmente chegaram e falaram, fecha as portas. Sim. Fecha e ninguém vai trabalhar. Gente, como? Fecha as portas. O comerciante, ele ganha de manhã pra comer à noite, né? Só quem é rico que tem dinheiro em caixa, entendeu? E eu tava começando a minha vida, eu não tinha R$ 1 furado guardado, não tinha. Tudo que eu ganhava, eu investia, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí a gente foi no mercado, comprou tudo em comida. Aí eu lembro que depois podia começar a receber das pessoas na casa, né? No dia seguinte, falaram que poderia receber das pessoas na casa e vender na casa. Aí eu falei, beleza. Então aí, era época de pagamento ainda. Aí um ligou, outro ligou. Aí eu lembro que juntou ali 1.000 e pouquinhos. Era o dinheiro que eu tinha. Aí quando vê, eu chorava. Passei 2 dias e 2 noites em claro, chorando. Falei, meu Deus, o que eu vou comer? O que eu vou viver? Eu tenho aluguel pra pagar, tenho carro pra pagar, eu tenho tudo pra pagar. Meu Deus, o que vai ser de mim, né? E aí, eu lá deitado na cama, pedindo pra Deus me dar uma direção, quando vê, aparece uma mulher lá apontando o dedo na minha cara, no celular, né, no Instagram. Eu nem sabia o que era Instagram, gente, eu não sabia o que era Stories, não sabia o que era curtida, não sabia de nada, Sim. sabe? Tinha uma menina que mexia pra mim, e aí quando a gente bateu 1.000 seguidores, ela, Bruna, a gente tem 1K, eu, legal. Eu não entendi a importância de nada, É. legal, tipo, nem dei importância pra ela, sabe? E aí, a mulher apontava o dedo e falava assim pra mim, você aí que tá do outro lado da tela, você que fica sentada aí no banquinho da sua loja, só batendo papo furado com seus clientes, você que tem preguiça de responder o WhatsApp, você aí que fica aí só perdendo tempo, não tira uma foto do seu produto, você não faz nada, você acha que você não vai fazer porque você não tem uma câmera boa, você não tem isso, você tem que fazer com o que você tem hoje. Eu te convido para um curso assim, assado. Aquilo me encantou. Eu falei, nossa, essa mulher tá falando comigo, meu Deus, é comigo, porque ela contou minha história ali todinha. É. Aí eu mostrei, né, pro meu marido, assim, você tá louca. Como que você vai
pegar o dinheiro, que é o único dinheiro que a gente tem, e pagar nesse curso. Pagar um curso. Eu falei assim, tá bom então. E fiquei quieta, nem falei. Fui lá e comprei o curso. E ainda era aqueles negócios, sabe? Patrocinado. Você tem até meia-noite pra garantir as 10 primeiras vagas. É. Aí eu falei, nossa senhora, eu não sabia de nada, não entendia nada, né? Falei, não posso perder essas 10 vagas. Ninguém sabia. Não era só você, Posso não. perder essas 10 vagas. Meu Deus, eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conseguir, porque ela que vai me ajudar. E, gente, foi a virada de chave pra mim, sabe? Meti a cara ali, estudando. Aí fui entender, eu lembro que ela falava assim, o primeiro vídeo você vai fazer, fique sozinho em casa, vai demorar, mas faça do seu jeito. E aí fui fazer o primeiro stories. Gente de Deus, parecia que o negócio não ia. Aí eu falei pra ele, vai pra roça e me deixa aqui sozinha. E você fazia, e tentava, e falava de um jeito. Eu falei assim, quer saber? Eu vou falar do jeito caipirão que eu falo mesmo. Porque o pessoal vai lá na loja, eu falo assim mesmo, não sei falar palavra bonita, não sei falar chique, eu vou falar do meu jeito mesmo, porque senão o pessoal vai na loja, eu falo de um jeito e vai chegar aqui, ele vai me ver vê de outra outro jeito, outra não vai pessoa. ter jeito, vai ser assim mesmo. Aquela Bruna lá. É. E comecei a fazer minhas caipirices lá. Ah, menino, e que foi dando. Aí eu lembro que na época eu era a única que trabalhava de porta fechada, porque não podia abrir a porta, e todo mundo ficava com a beirada da porta aberta. E mesmo assim, eu passei muita luta, porque eu recebia denúncia atrás de denúncia. A sorte que eu tinha um esqueminha lá dentro, que não deixava as minhas denúncias seguir em frente, sabe? Porque senão, uma amizade lá dentro, Um contato. porque senão eu tava ferrada de tanta multa que eu ia pagar. E sendo que era multa que nem tinha ali necessidade, não tinha nada, porque eu era a única que tava de porta fechada. Só que as pessoas se incomodam vendo você fazer o negócio girar. Sim. Elas ficam sentadas, igual a mulher do curso falava, esperando cair do céu. E eu tava fazendo o que ela tava me ensinando. Sabe? Que era foto, fazia grupo, fazia não sei o quê. E o pessoal vendendo. Gente, naquela época eu vendi muito mais que um dia normal. Você acredita? Eu vendi muito mais. Lá eu comprei móveis novos pra loja naquela época. Consegui comprar computador, impressora pra loja, coisa que eu nem tinha. Consegui colocar sistema na loja, coisa que a gente não tinha. Foi muito bom pra mim naquela época. E quase ninguém fazia na cidade. E aí, eu montei um grupo, porque todo mundo ia me perguntar. Eu falei assim, se eles querem me denunciar, então vou ensinar eles pra eles parar de me denunciar e fazer a parte deles, né? Aí, criei um grupo e passava tudo de graça pro povo. Olha só. Você Passava no curso, você tava passando. tudo que eu tinha pagado lá, o único dinheiro que eu tinha, eu dava tudo de graça pra todo mundo. E eu fui ensinando. Aí parou de encher de reclamação. Parar mesmo não parou. Até hoje tem uns que ficam pegando no meu pé, sabe? É. Mas é assim. E fui passando. Legal. Tudo que eu aprendi, fui passando pra eles. Nunca escondi nada. Se você for montar uma loja amanhã, se chegar lá pra mim, Bruna, como é que eu faço? Eu vou lá, sento com a maior paciência. Olha, vamos assim, assado. Quantas pessoas eu já levei em São Paulo? Pois é. Olha, vai lá, faz assim, assado, que vai dar certo, sabe? Uma coisa que eu falo muito, que às vezes as pessoas, até a Luana mesmo uma vez foi e começou a perguntar pra mim, Bruna, mas tem mês que é ruim, não é? Como que faz? E as contas? Como que você dá conta? Eu falei assim, sabe o que você faz? Dá o seu dízimo. Dá o seu dízimo. Eu lembro que o meu primeiro dízimo foi R$12 e eu não aceitei aquilo. Eu fiquei indignada. Eu falei, Deus, eu vou dar só R$12 de dízimo? Eu não quero isso não. O senhor multiplique que eu quero dar muito mais. Então eu falo pra todo mundo. Eu lembro que no início o Nivaldo, mecânico lá, né? Ele falou assim, Bruna, eu não aguento mais. Eu cheguei, o elevador estragou, o espelho quebrou sozinho. Eu não aguento mais. Eu falei, Nivaldo, você tá dando seu dízimo? A partir daquele momento ele falou que nunca mais ele parou de dar dízimo. Olha a evolução que ele tá. Entendeu? É muito importante, gente. Só que o dízimo não é sei lá e dar o resto, não. Não é sei lá, colocar no envelopinho R$100 e falar que é seu dízimo. Você tá errado, viu? Se você der R$100 de dízimo. É muito feio isso. Você vai, o que eu faço todos os dias? A gente tem a folha caixa, todos os dias eu tiro o dízimo. Todos os dias. Mas eu nunca contei quanto eu dou na igreja. Porque se você contar, isso é do mal. Ele vai te atentar. Ele vai falar assim, nossa, mas eu tô dando tudo isso pra igreja? Tô dando tudo isso pra outro homem? Aí você vai começar a pensar, nossa, mas pra onde será que vai esse dinheiro? Pra onde será que vai todo esse dinheiro? Aí Nunca contei quanto não é eu dou. dízimo daí. Não- Todos os dias eu tiro, coloco na gaveta, no final de semana a gente leva. Sabe? Sempre foi. Faz a esquerda. Esquerda. Não tem que É, saber. É, legal. isso mesmo. Então você acaba misturando as Aham, mas eu Muito falo, bom. sabe? A pessoa que é dizimista, ela vê muita diferença na vida dela. Legal. Muito. Bem, Bruna, você de vendedora improvisada, né, ali, e para uma empreendedora digital, o que mudou a sua mentalidade depois desse curso que você fez, depois dessa fase que você passou? Na verdade, antes do curso, eu tinha vergonha de falar que eu era uma empresária.
É mesmo? Não sei o porquê. Eu achava que era um nome muito grande pra mim, Olha. sabe? Eu achava que eu era muito pequena pra mim quando eu ia preencher alguma coisa de exame médico, qualquer ficha. Eu ia lá e colocava autônoma, 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 autônoma. Olha pra você ver. Aí ela foi e chamou minha atenção. Ela falou assim: não, você não é autônoma, você é empresária e você tem que falar isso e afirmar isso, Sim. sabe? E foi aonde começou a entrar na minha cabeça, foi aonde eu mudei muitas coisas na loja, sabe? E foi melhorando, entendeu? Mudou muito, porque eu não tinha um sistema, era tudo no caderninho. A parte do fiado foi muito diferente, sabe? Hoje a gente tem uma credora de crédito. Aí todo mundo, eu acho muito engraçado, né? Porque teve um ano que eu comecei a vender material escolar, aí todo mundo, ela vai se ferrar. Porque eu fiz um vídeo lá, venha comprar seu material escolar, dividimos em 4 vezes pra todo seu filho, né? E aí, ela vai se ferrar, ela vai vender material escolar pra todo mundo e vai levar a maior calote do mundo. Só que mal sabiam que eu passei madrugadas e madrugadas montando uma estratégia e procurando uma credora de crédito confiável pra mim fazer essa estratégia, Sim. entendeu? Todo mundo achou que eu tava vendendo ali a Deus dará na promissória pra todo mundo. Pode. É, e estavam, ó, laçando a língua em mim, sabe? Você vai ver, ela vai falir, que não sei o quê. Porque material escolar ninguém vende fiado, né? É. Só no cartão de crédito. E eu vendendo no crediário. Nossa, queriam morrer comigo, sabe? Eu falo, é muita diferença você... Depois que você tem um curso que te alinha, Sim. é uma coisa totalmente diferente. Porque aí você avança. Você vê que você não pode ficar ali estagnado. Você enxerga coisas que você não enxergava lá atrás. Só que assim, você sempre tem que estar mudando. Entendeu? Sempre tem que estar procurando. Sempre atualizando. Sempre tá procurando. As pessoas aqui em Santa Branca são muito paradas. Teve até uma vez que um curso que eu fiz e a professora falava assim: feche os olhos e medite. Medita 3 lojas na sua cidade. Pega as 3 principais lojas. Pensa nela 10 anos atrás. Aí você, depois faz isso com vocês. Pensa nela 10 anos atrás. Como ela era? Como ela é hoje? Sim. Mudou alguma coisa ou continua a mesma coisa? Agora você pega a sua loja. Pensa 10 anos atrás, o ano que vem a gente vai fazer 10 anos de loja, de Menina Bonita. 10 anos. 10 anos. Aí ela fala, agora pensa na sua loja. O que mudou de lá pra cá? Gente, 10 anos atrás eu tava vendendo num Fox, de porta em porta. Depois a gente comprou uma Montana, personalizou. Depois eu tive a loja pequenininha. Depois eu fui pro ponto onde é o Mil hoje. Hoje é a loja que a gente tem. Olha só. Você entende? Agora você pega, tem algumas lojas, tá a mesma coisa. É. Qual é a evolução? É, isso é uma boa. E você que gosta de dar desculpa pra fazer festa, o ano que vem vai ter festa, então, né? De 10 anos de loja Vai ter que festa. ter. Olha só. Tem que ter, né? Que ela gosta de uma desculpa. É. É uma estratégia boa, né? Legal. Tipo, ela botar brinquedo, colocar Tem as que ter, né? lá na loja. Lá. Muito bom. Eu acho isso muito legal, viu? Agora, uma outra questão também, da questão do casarão. Eu gostaria que você falasse assim. Você passava em frente do casarão e dizia que um dia ia ser seu. Sim. De onde veio essa certeza? Fé. Foi fé. Entendeu? Eu já sabia que lá onde eu tava, onde é a lanchonete do Mil hoje, estava muito pequena. Sempre pedia a Deus. Eu falava, Senhor, eu sou dizimista. O Senhor tem que me honrar. E a promessa, né? Porque lá atrás, Deus me prometeu que Ele ia me dar uma loja muito grande, né? E ninguém daria nada pra mim. Ninguém imaginaria que eu ia chegar onde eu cheguei. E aí eu passava, eu falava assim, esse casarão vai ser meu. Esse casarão vai ser meu. Eu passava, e aí era até engraçado, que eu ia no banco e eu saía passando a mão assim, sabe? Esfregando a mão na parede. Falava assim, Senhor, esse casarão vai ser meu. Então você já tinha uma relação assim de focar nisso, então. Tudo na minha vida sempre foi assim. E a Tudo. casa também foi assim? Sempre foi. A minha mãe morava do outro lado. História, mas É. se você puder contar. Minha mãe morava do outro lado do morro. Antes de eu casar, eu já falei pra minha mãe, falava, aquela casa vai ser minha. Um dia Certo. aquela casa vai ser minha. A casa. Foi. É. Foi tudo assim. E aí, a casa que ela mora. Né? Sim. É, foi tudo questão de fé, sabe? Eu falo assim, se você não tiver fé, você não tem nada. E quando eu entrei lá no casarão, as pessoas falavam assim pra mim, o que você quer nisso, Bruna? Essa casa tá caindo aos pedaços. Porque a primeira vez que eu entrei lá era a empreiteira que morava lá, né? Esses homens que trabalham em empreiteira. O homem ainda falou pra mim, o engenheiro, falou assim, moça, o que você vai fazer aqui? Eu falei assim, eu não sei, mas tem no meu coração que eu vou vir pra cá.
sabe? E aí um dia eu comentei com o Sarkis e passou 4 anos. O Sarkis falou assim, Bruna, lá vai ser seu. E ele me esperou 4 anos. Exato. Aí ele falou assim pra mim, reforma lá. Eu falei, capaz, Sarkis, eu não tenho dinheiro. Minha mãe tava doente, tudo que eu tinha eu tava ali gastando com ela. Aí ele foi e reformou. Pinta ela agora, Bruna, é só pintar. Eu falei, Sarkis, como que eu vou pintar um casarão desse? Eu não tenho de onde tirar, Sarkis. Disse que ele gastou 80 mil pra pintar aquilo. Como que eu ia pintar um casarão daquele? Coitado, não tinha R$1 guardado. Não tinha. A loja tava lá embaixo, tava assim, falindo mesmo, sabe? Não tem vergonha de falar, tava falindo mesmo. Como que eu ia pintar um casarão daquele? E mesmo assim, ele falou pra mim que lá foi pra ser depósito, iam pagar o valor do aluguel que ele queria, foi pra ser restaurante, foi pra ser muita coisa. E ele não aceitou. Olha só. Não aceitou. E quando ele ligou pra você e disse que Deus tocou no coração dele pra alugar pra você, como que foi, Na verdade, foi isso? ele passava sempre pra mim, Bruna, vai pra loja, vai pra loja. Eu falei, Sarkis, eu não vou, eu tô com a minha mãe doente, eu não vou encarar uma dívida dessa, porque, tipo, era quase 4 vezes mais do aluguel que eu pagava. Como que eu ia pagar lá, né? Aí eu lembro que a minha mãe foi enterrada na segunda-feira, na terça-feira ele foi lá na loja me procurar, com a chave. Ele falou assim, agora você não tem mais desculpa, você vai pro casarão. Verdade. Não tinha mais desculpa. Eu falei assim, Sarkis, como eu não tenho desculpa, minha loja tá falindo. Não tem desculpa. Como que eu vou pagar? Eu não sei, Bruno, você vai dar conta. No entanto, que quando eu fui pra lá, muita gente questionou ele. Falou pra ele que eu era uma meninoca, que eu não ia aguentar pagar o primeiro mês de aluguel. Aí, quando ele me contou, eu falei assim, mas agora que eu vou. É agora. Mas agora que eu vou. Não, no começo. É. Aí eu falei pra ele, Sarkis, eu não tenho dinheiro pra pagar esse aluguel. Aí ele foi, diminuiu muito pra mim o aluguel, muito, muito. Aí depois, e mesmo assim eu tava com medo, muito medo. Porque eu não tinha dinheiro pra colocar os móveis, eu não tinha dinheiro pra arrumar, não tinha dinheiro pra nada, gente. Mas é nada mesmo. Aí eu tomando banho, aí tocou o telefone, 0037. Eu falei assim, ai meu Deus do Sarkis. Deu aquele frio na barriga, eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu te pedi? Eu tenho umas conversas com Deus muito doidas, sabe? Eu falo assim, não me fala palavra bonita, Deus, não me revela por palavra bonita ou por coisas que eu não vou entender. Me fala da forma clara, que daí eu vou entender, né? Foi bem assim. Aí o Sarkis me ligou e falou assim, Bruna, eu não sei o que me deu, mas eu senti de tirar mais um pouquinho do aluguel. Ai. Eu falei assim, sério? Sério, Bruno? Ele falou assim, não sei nem te explicar. Olha só. Aí eu falei assim, não, tá bom, Sarkis, pode levar o contrato que eu vou assinar agora, que é a resposta da minha oração, sabe? E foi. E ele tirou mesmo, sabe? Cumpriu com a palavra dele. E eu falar pra você, eu não tinha dinheiro pra comprar um balcão. E aí eu lembro que eu tinha alguns calçados, eu estava com o nome sujo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar os meus boletos. Eu pagava as coisas, os exames, né? Comprava medicação pra minha mãe. Era todo dia ir no hospital. A estacionamento, eu não tinha dinheiro pra nada, sabe? E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me dar a direção. Aí eu tinha alguns calçados lá, fiz um limpão, uma liquidação lá. Eu sei que a loja desceu abaixo, muita gente comprou muita coisa, levantei um dinheiro, meu pai deu um banco que eu queria muito, que era meu sonho, né? Deu pra mim colocar lá e foi indo, sabe? Aí eu comprei um pouco de coisa no cartão de crédito. O piso, que era meu sonho, consegui colocar para quem não tinha R$1, sabe? O balcão do jeito que eu queria. Teve arquiteto, teve tudo, sabe? Eu falo assim, gente, no dia da inauguração, teve até negócio para tirar foto, fazer vídeo, aquele 360, que eu nunca imaginei que eu ia ter condições de ter. Sim. Foi muito bom. E aí eu falei assim, como que eu vou inaugurar a loja sem produto? Eu não tinha nome na praça para comprar. A Beira Rio entrou em contato comigo e falou assim, não, na pandemia muita gente aconteceu isso. Né? E você vai se inaugurar a loja com todos os produtos. A Beira Rio foi muito parceira mesmo. Me vendeu todos os produtos no boleto. Mesmo eu estando devendo para eles. Eles me venderam. Eles falaram assim, vai ser uma nova era, a gente vai te ajudar e você vai dar conta, sabe? Foi assim, eu falo que a Beira Rio é o que me apoiou. Eu tinha vendedores que eu, tipo assim, tinha que comprar no cheque. Sempre comprei no cheque. E cada compra ali era 50, 30 mil. Quando veio a pandemia, sumiram. Vendedor que é dentro da minha casa, sabe? Simplesmente virou as costas e sumiu. Não veio vender um sapato pra mim. A Beira Rio, não. A Beira Rio foi lá e manteve firme comigo, sabe? Foi e me segurou as pontas. E aí a gente inaugurou a loja e foi assim. A gente inaugurou dia 2 de dezembro, Natal praticamente. Sim. Foi um sucesso, sabe? Mas foi tudo na questão de fé. Sempre foi, sempre foi.
Quando a gente entrou lá, dava até eco, porque eu não tinha. Eu não tinha móveis para colocar, não tinha produto suficiente. A gente tinha uma cozinha imobiliada. Eu fazia comida lá. Hoje já não tem mais cozinha, não tem banheiro, não tem escritório, não tem mais nada. Já tá pequeno pra gente. A gente tá ali numa briga com o Sarkis, porque ele tem um cômodo lá que tá cheio de bugiganga dele. Eu falo, Sarkis, pelo amor de Deus, tira essas coisas. Ainda não quebrantei o coração dele, mas ele falou que tá pensando no caso. E tem uma parte lá atrás também que a gente quer fazer um galpão pra aumentar o estoque, tá muito apertado, sabe? E aí a gente tá nessa luta com ele e ele tá amolecendo o coração. Vamos ver. É um processo. Tudo um processo. Que bom tá E eu tenho crescendo. fé que lá vai ser E mesmo. vai, com certeza. Ele diz pra mim, e o Sarkis é muito de palavra, ele fala assim, Bruna, aqui vai ser seu, eu vou dar um jeito, você vai comprar aqui. Como? Eu não tenho esse dinheiro. Você pergunta pra mim, eu não tenho. Por enquanto. Mas Deus calma. sabe de todas as coisas. Com certeza, legal. Vê assim. E assim, se você tiver, para quem tá ouvindo e tá vivendo um momento parecido com esse que você viveu lá, que mensagem que você deixaria para essas pessoas? Você diz momento de dificuldade? Esse momento que você viveu lá, que você repetiu, que você colocou para nós aqui, esse momento de transformação, o que você pode dizer para esse povo aí agora? Eu acho assim, que a gente sempre tem os altos e baixos. Você não pode perder a fé. E se você quer muito algo, você tem que correr atrás. Que você ficar sentada aí dentro de casa, você não vai conseguir. Eu falo muito, muito isso, porque lá na loja vai muita gente. Mas eu quero isso. Vai correr atrás. Eu quero ser motorista. Vai correr atrás. A carta não vai chegar na sua mão de graça. Não vai. Sabe, eu falo assim, luta. Você não tem o dinheiro da carta? Vai fazer coxinha, vender na rua. Eu vendia e eu não morri, né? Vai fazer um brigadeiro. Mas não tem serviço. Tem sim. Não tem, porque você não quer, sabe? E eu falo muito isso, que nem eu falo na questão que a minha loja tava falindo. Eu nunca tive problema com descer degrau pra trás. Porque quando eu desço, eu crio mais forças. E de vez de eu subir um de volta, eu vou lá e subo 5. Sabe? Eu nunca tive problema com descer. Eu falo pra pessoa, não tenha vergonha de descer. Não tenha. Porque isso aí, ele vai te fortalecer. É bom às vezes a gente descer. Descer um pouquinho, a gente olha lá pra trás e a gente olha tudo que a gente já conquistou. E aí ele te dá mais força pra você subir mais à frente, sabe? Então eu falo, não perca a esperança, a fé principalmente, e tem umas conversas meio doidas com Deus que ele vai te ouvir, sabe? Tenha intimidade com ele. É isso. Muito bom. Bruno, eu quero te agradecer. Obrigado por você confiar essa história Imagina. aqui no SBcast. Fiquei muito feliz. Sim. Tinha muita coisa que eu não sabia ainda. Mas seja bem, então, parabéns pela sua entrega aqui das informações todas, de contar a sua história. Obrigado. Nada, imagina. Legal. Precisando, tamo aí. Muito bom. E para você que ficou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. E seguir a gente também lá no Instagram e também no TikTok. Bruna, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Ok? Tchau, gente. Até mais. Tchau.